Estamos iniciando mais um AN Podcast, sempre trazendo conhecimentos relevantes para você, seja na área jurídica, na área empresarial, na área de gestão e também de vida, né? Hoje abordaremos, dentre vários temas, será um bate-papo aqui com uma pessoa muito experiente, também na área jurídica, Dr. Rogério Montai, que é o juiz de direito, é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, mestre pela Universidade de Marília e professor universitário da Universidade Federal de Rondônia, também professor de vários cursos, inclusive na UAB aqui de Cacoal temos uma série de cursos realizados pelo professor Rogério Montai, e uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo seu conhecimento técnico, jurídico, nós falaremos logo mais, ele é autor de várias obras, mas também pelo conhecimento humano. Nós tivemos a oportunidade de vários cursos, sempre ele traz um pouco, compartilha de experiências de vida, e eu acho que isso é um pouco do que nós queremos trazer hoje para esse debate, que tem também como um dos principais temas a serem abordados a carreira, trabalho e trajetória. Então, queria primeiramente desejar boas-vindas e agradecer a participação do Dr. Rogério Montai. Para nós é uma honra, como disse, poder recebê-lo. E queria que você primeiramente se apresentasse, falasse de onde o doutor é, qual a sua origem, há quanto tempo está em Rondônia. Bom, boa noite, Dr. Diógenes. Para mim é um prazer enorme poder participar dessa iniciativa diferente, né, criativa, né, moderna, que é o segundo episódio, é isso, né, isso, da série do podcast AN Podcast. Então, me sinto em casa, me sinto muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Me sinto mesmo lisonjeado, não só pela admiração que eu tenho pelos advogados, por você, né, vou chamar assim de você, né, e também agradeço, então, essa oportunidade. Eu sou juiz aqui em Cacoal, né, já tenho 15 anos de magistratura e venho do interior de São Paulo, né, me formei em Marília, sou de Assis, a cidade dos 3 S's no interior que você conhece bem, muito bem, né, e estudamos aí, né, acabei vindo parar em Rondônia, né, no concurso da magistratura, né. Também queria dizer que nós precisamos realmente de iniciativas como essa, esse podcast. Eu desconheço, né, outro podcast aqui no nosso estado, né, tenho visto aí o empenho, né, do seu escritório, dos seus colaboradores, dos advogados que trabalham contigo, e eu fico muito feliz que a gente possa, no interior de Rondônia, em Cacoal, né, ter iniciativas assim, e poder, né, divulgar conhecimento. Eu conheço, né, o seu podcast, não é só para estudantes de direito, para atores da justiça, mas para empresários, para a área médica. Isso é fundamental, esse diálogo com a sociedade, né, que move realmente o nosso pensamento. Então, obrigado por ter me convidado e é um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso. E um fato interessante, doutor Rogério, até quando eu fiquei sabendo, né, do doutor Rogério, foi até em Assis, né, a família do meu pai é originária de Assis, meu pai é natural de Assis, minha mãe viveu lá, e Rondônia exportou nós temos vários cidadãos aqui assiscenses que residiram e vieram para Rondônia para atuar justamente no cenário jurídico. Temos desde defensor público, temos magistrados, advogados, uma série. O atual presidente do tribunal é de Assis também, né? E aí eu me recordo que um primo meu falou, lá em Cacoal, um advogado aqui passou no concurso, Dr. Rogério Montai. Desde quando ele falou, gravei o nome e eu vim acompanhando a sua atuação, sempre com cursos lá, ainda sem nós nos conhecermos. Eu me recordo o dia que eu peguei uma revista Síntese, nossas revistas no meio jurídico são livros, né, com vários artigos. Quando eu estou lendo lá um artigo, o Dr. Rogério Montai falou, Dr. Rogério, nós nem nos conhecíamos, então sempre me chamou a atenção pela sua dedicação, e eu fiquei sabendo um pouco lá da sua trajetória, né, eu sei que o doutor já foi advogado, então eu queria que o doutor contasse um pouquinho como que iniciou, desde o despertar pelo direito, como que foi um pouco ali a sua infância. Nós temos um dos objetivos também aqui do podcast, a gente trazer pessoas, né, que têm histórias inspiradoras. E pelo pouco que eu sei da sua história, vou aprofundar um pouco mais hoje, é uma história que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas da área jurídica ou que visam carreiras na área pública, enfim. Então, fale um pouquinho lá de Assis, vamos voltar um pouquinho lá para as origens, como que foi um pouco sua infância? Tinha alguém na área jurídica? De onde que surgiu esse despertar até chegar aqui um pouco em Rondônia? Você toca num ponto interessante, né? Porque o direito, ele dá oportunidade para as pessoas também crescerem na vida, ter uma profissão
digna, né? Uma profissão honesta e digna e de muito sucesso, né? Sem ser herdeiro, né? Então, uma das poucas profissões, né, que você é capaz, né, de chegar no ápice da carreira, ter muito sucesso profissional, vindo de baixo. Eu acompanho muitos podcasts, acompanhei o volume 1, né, o seu episódio número 1, achei fantástico, né, você trouxe aí a trajetória da continuidade, né, de filhos, né, de que acabam continuando a administrar o legado do negócio da família. Achei muito interessante. E hoje também nós temos um outro viés, né, que é, e eu digo isso sempre para os alunos, que também há espaço nessa vida para que pessoas que começaram de muito baixo, muito pequenas sobre o aspecto financeiro e social, também tenham sucesso na vida. Eu mesmo tenho um projeto, né, pretendo já colocar em prática o quanto antes, talvez no começo do ano que vem, que é levar também essa mensagem aos nossos jovens carentes, principalmente para a escola pública, e demonstrar para essa moçada, para essa molecada, que há espaço também de sucesso profissional para quem não tem recurso, né? Para as pessoas que são hipossuficientes financeiros, mas não de pensamento, né? Então eu acho isso fundamental, esse espaço que você dá, e essa é uma mensagem muito importante, é levar para as pessoas a ideia de que também é possível ser alguém nessa vida começando de baixo e sem nada, né? Então é isso que eu penso, que eu gosto de dizer, principalmente quando a gente dá palestra em escolas, escola pública e tudo mais. Eu realmente, né, eu nasci em Palmital, que é uma cidade que pertence à Grande Assis. Grande Assis. É uma cidade pequena, né, uma cidade Nós de brincamos com o Andreas aqui, né? mas é maior, né? É uma cidade com 30 mil habitantes. Eu nasci lá, fiquei até os 16 anos. E aí, por conta da faculdade, por conta para trabalhar, eu fui para Assis, né? Então, trabalhei de office boy, né, dos 16 aos 17, né, no escritório de contabilidade, mas antes já trabalhava, né? Eu tenho carteira, né, desde o menor aprendiz, então eu tenho muito tempo de contribuição na Previdência. Trabalhei de fábrica de printar camiseta, silkscreen, né? Trabalhei estagiário da prefeitura, fazendo pesquisa de campo, do IBGE, e depois do escritório de contabilidade comecei. Então, desde o meu primeiro dia de faculdade, comecei a fazer estágio no escritório de advocacia, do qual eu sou muito grato, né? Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu aprendi, inclusive, a amar o direito, né? Fiquei 5 anos como estagiário no mesmo local, na mesma sala, no mesmo escritório. Quando me formei, passei na OAB e depois já virei sócio do escritório e lá fiquei mais alguns bons anos, né? Então eu advoguei, acho que por 8 anos, mas acabei ficando 11 ou 12 anos no mesmo escritório de advocacia que tinha uma especialidade empresarial, como o seu. Você despertou para o direito assim... Conviveu com alguém em algum momento? De onde que surgiu? Foi assim, por livre e espontânea falta de opção. Eu falava ontem isso no momento para jovens. Eu não tinha muita opção na época, porque o direito era aquele que dava para pagar, né? Então a verdade é essa, né? Eu gostava de humanas, é verdade, né? E o direito é aquele que dava para pagar na época. Então, isso leva até um raciocínio que as pessoas sempre falam, você precisa ter vocação para as coisas, né? E eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu acho que a vocação, o espírito de luta, de sucesso profissional, você também adquire com o tempo. É igual carreira. Olha, eu tenho vocação para ser promotor, eu tenho vocação para ser juiz. Eu acho que essa vocação a gente também acaba construindo ao longo do tempo. E aí comecei a fazer direito, né? E advoguei muito tempo, então eu tenho assim, muita experiência. Há pouco tempo atrás é que eu passei os anos na magistratura da advocacia. Eu ainda me considero, assim, meio a meio de experiência, né? Quer dizer, já tem um bom tempo a mais de magistratura, o tempo vai passando, a gente vai perdendo a noção, né? Mas tem esse lance. E depois, né, eu estudei em Marília, que é onde tinha direito, a Assis ainda não tinha, hoje tem 2 faculdades. E lá acabei também fazendo, né, o mestrado, pós-graduação, devo ter umas 7 ou 8, acho, né? E depois fiz o mestrado em Marília, depois fiz o doutorado no Rio de Janeiro, depois fiz 2 pós-doutorados, um na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, depois passei uma temporada também em pós-doutoramento na Universidade de Lisboa. Então eu tenho essa vida acadêmica também que é conciliável com a magistratura, que é uma das minhas paixões ao lado da magistratura, eu sempre friso isso, eu acho que essas profissões são muito complementares uma das outras, né? Por isso é que a Constituição permite, né, que todos nós podemos, ainda que numa dedicação exclusiva, também assumir essa missão como professor. E o direito nós viramos eternos estudantes, né? Não tem, uma vez que inicia a carreira, não tem como. Até me chamou a atenção recentemente, estava acompanhando uma perícia aí com outro colega, né, advogado. Aí a perita chegou e comentou, nossa, até minha família tem vários advogados, eu até pensei em fazer direito, mas tem que ler muito, né? Então,
eu desisti. Aí o advogado olha para a perito e fala assim, não necessariamente. Eu não estudo mais faz tempo, nem leio. Hoje, quando eu tenho que estudar alguma coisa, eu peço para o estagiário ler a matéria. Eu falei, não sei como que é no seu escritório, doutor, Sim. mas eu vejo que é uma realidade. E aí até um questionamento que queria ver contigo também em relação à sua experiência na advocacia. Eu observo que vários integrantes da magistratura, quando tem uma trajetória, não que não haja acessibilidade, nem essa intenção, mas assim, eu percebo que quando o magistrado teve uma trajetória na advocacia, ele tem um olhar diferenciado, às vezes, para o advogado. Você acha, no que ou se isso influenciou na sua trajetória? O fato de você ter tá do lado de lá do balcão, como a gente diz nos antigamente, e hoje, você acha que isso interferiu na forma como você olha a advocacia? Porque nós temos um bom relacionamento aqui, e falo como advogado e até como representante, sempre teve uma deferência, até quando nos cursos, né, no contato com a instituição OAB. Você acha que isso se deve também um pouco de ter no DNA a advocacia? Hoje é do outro lado da tela. A gente fala do outro lado do balcão, hoje é do outro lado da tela. Não, eu acho que sem dúvida, sim, toda a experiência contribui. E se essa experiência foi em carreiras tão essenciais quanto da magistratura, que é o caso da advocacia, certamente isso colabora, porque acaba agregando pitadas de experiência, né? É importante você saber também, estando do outro lado, ter tido essa experiência. Então, eu acho que qualquer experiência agregaria. E a experiência na advocacia agrega ainda muito mais, né? Então, assim, foi na advocacia que eu fiz as minhas audiências, né? Foi na advocacia que eu participei de júri, foi na advocacia que eu tive as minhas dores e delícias da vida, foi na advocacia que eu tive ônus e bônus dessa vida chamada direito, que não é fácil, né? Foi lá que eu tive as minhas primeiras dificuldades, foi lá onde eu fiquei primeira vez nervoso, até na frente de um juiz, né? Então eu acho que esse elemento, ele é fundamental, sobretudo para conter as contendas, porque a missão de um juiz, a função de um juiz é exatamente essa, é conciliar os contrários, uma das funções da magistratura, né? É conciliar os contrários, é resolver os problemas das pessoas. E eu acho que ter tido essa experiência realmente aumenta a sensibilidade. Não que essa sensibilidade, como você mesmo trouxe, não possa, né, ser construída ao longo da experiência de anos e anos da magistratura. Mas eu acho que sim, né, o fato de ter sido advogado me facilitou até o aspecto prático da minha vida, né? Por exemplo, eu já cheguei tendo anos de advocacia e salas de audiência, então, para mim, até facilita o julgamento, o controle, o exercício da presidência que um juiz realiza naquele ato da audiência. E eu me sinto muito honrado, gostaria de dizer isso, de ter participado dessa vida, de ter sido advogado, né? Nós sabemos que essa vida é tão curta e talvez, pode ser que para lá eu ainda vá, né? Para lá que eu digo na advocacia, né? Nada é eterno nessa vida, né? Então eu fico muito grato, né? Eu sou muito grato por ter tido essa experiência na vida da advocacia. E por isso deve ser também que tenho muito carinho, que tenho muita proximidade, né? Eu tenho muitos amigos advogados, aliás, eu não tenho nenhum inimigo, né? Mas eu tenho muitos amigos advogados, são do meu convívio, né? Então, eu acho que é nesse sentido. É até a Teori Zavascki, né? O ex-ministro Supremo, né? Que faleceu. Ele tinha uma frase que ele falava que o melhor auxiliar da justiça é um advogado, né? Então, até na construção dessa dialética, acaba facilitando o exercício da jurisdição, né? Da judicância. Então, essa deferência sua com a advocacia, eu acho que tá do outro lado, ou seja, da tela, na época do balcão, acaba vendo um pouco, eu brinco até em relação aos alvarás, né? Só quem foi advogado sabe o que é aquela expectativa para tão sonhar depois de anos de processo você receber aquele valor. É verdade. Uma questão também que eu observo muito nós temos, hoje se questiona muito uma crise vocacional, né? Então, nós durante algum tempo, isso é uma crítica que eu fiz até em relação a alguns concursos, a gente observa que às vezes as pessoas elas escolhem o concurso, a carreira que querem seguir pelo salário, né? Então isso acaba refletindo numa crise vocacional, que quando a gente vai após o exercício daquela atividade, a gente observa que não há
uma dedicação, não há um alinhamento, aí até trazendo também para a questão do trabalho, carreira e propósito, né? Uhum. É bonito quando a gente vê que há um alinhamento do propósito com a carreira. E a gente observa muito, às vezes até em suas publicações nas redes sociais, que você tem um lado humano muito aflorado que acaba refletindo na judicância. Eu vi algumas posições suas já. Dentro do seu contexto de propósito de vida, você identifica esse alinhamento? Você disse que, a princípio, você despertou por falta de opção, mas alguém que por falta de opção acaba fazendo um curso, talvez não teria toda a sua dedicação, 2 pós-doutorados, doutorado, mestrado. Então, pela forma humana como você lida, eu acredito que há um alinhamento, né? Você tem algum propósito ou algo que você queira compartilhar, que você fala assim, não, eu encontrei no direito? Porque para mim o direito é o maior instrumento de transformação social. Os mecanismos, as ferramentas que eles nos dão, nos permite transformar a sociedade, né? Então, você consegue, se enxerga, visualiza a sua dedicação, como que você vê a sua carreira, se há um alinhamento com o seu propósito e com o seu trabalho. Sim, totalmente. Primeiro que não há dinheiro no mundo que possa encontrar a felicidade, né? As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente têm os mesmos problemas, as mesmas angústias de qualquer pessoa. Quanto mais dinheiro, mais situações para administrar, mais problemas, menos sossego, mais dor de cabeça. Então, dinheiro não é essencialmente. Felicidade é uma busca, né? Ela é até utópica. Quando você dá um passo em busca da felicidade, ela distancia 2. Então, isso significa que a felicidade está justamente enquanto nós estamos buscando algo, né? E é possível encontrar esse alinhamento, que é muito bem colocado por você, ao longo também da vida. Porque também não há carreira que resista se você também não tem o desejo de permanecer nela. Até mesmo nas profissões mais bem-sucedidas, nós estamos aí com vários exemplos, né, de profissionais que acabam desistindo no meio do caminho, mudando o curso da sua vida, da história. Então, no meu caso específico, sou muito feliz, sou muito grato por 2 vieses, né? O primeiro deles, eu tenho a possibilidade de, enquanto juiz, ter uma sala de aula me colocada à disposição durante todos os dias, especialmente na jurisdição criminal. É nela e através do direito que nós podemos, como bem disse você, transformar a vida das pessoas. No meu caso, né, um simples detalhe, na condição de magistrado, posso efetivamente, por meio de decisões ainda, né, fundamentadas, legais, poder realmente corrigir, né, distúrbios, corrigir equívocos, desalinhamento e trazer de volta, restabelecer aquela sensação de justiça, de paz, né? Então, realmente, o direito é realmente um vetor de transformação na vida das pessoas. E eu tenho um outro lado, que também sou muito grato para isso, que é a missão enorme, essa muito mais vocacional do que qualquer outra, talvez, que é a profissão das profissões, que é poder dividir, né? Eu já vou para mais de 20 anos, são 2 décadas como professor de processo civil. Então, essa missão de ser professor, para mim, é algo também inigualável, porque essa missão de professor, ela te rebaixa, né, do ponto de vista do ego e da vaidade. O aluno te trata de igual para igual, ele te corrige, e hoje em dia ele te manda o WhatsApp a qualquer hora do dia, te trazendo para a sua realidade. E você pode, com ele, ajudar a transformar o pensamento das pessoas. Mais do que isso, formar o pensamento das pessoas, né? Então, eu me encontro muito nessas 2 profissões. Eu tenho no direito, mais precisamente, e agora na magistratura, essa possibilidade de transformar a vida das pessoas por meio das decisões judiciais. E, por outro lado, no mesmo dia, faço isso no mesmo dia às vezes, né? Às vezes não, durante toda a semana, poder dividir com meus alunos essa experiência de vida, poder colocar um tijolinho de construção, né? Um risco na vida dessas pessoas jovens, né? Para que elas possam também, através do direito, porque eu dou aula no direito, né? Também um dia, quem sabe, né? Poder também devolver à sociedade aquilo que a gente tem tanto ganhado, né? E mais do que isso, né? Para fechar essa resposta, eu ainda ganho por essas 2 profissões. Maravilha. Né? Então, me sinto Há muito um feliz por isso. alinhamento perfeito, né? Trabalho, carreira Sim. e também até a sua vocação acadêmica que a gente observa. Tem até uma frase que eu trouxe
de Confúcio, que eu me recordei, que ele falava assim, escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Até trazendo essa questão agora de professor do ensino, queria trazer para uma reflexão também pelo que nós estamos vivendo no ensino jurídico, né? Nós tivemos recentemente a UMEC aprovando a possibilidade dos cursos de Direito EAD, agora tivemos uma suspensão, tivemos também uma dificuldade com a pandemia, né? Tivemos que nos reinventar, você passou isso também como professor. Qual a sua avaliação que você faz sobre o ensino? Se há uma evolução, porque hoje se fala muito que nós temos que avançar, evoluir, que o mundo agora é digital e a gente tem que absorver isso. Até onde você vê isso como uma evolução ou um retrocesso? Olha, eu acho que nós estamos vivendo no ensino, sobretudo jurídico, hoje uma involução. Né? Eu acho que há um retrocesso na metodologia. Né? Nós vivemos tempos modernos, a pandemia e agora tantas guerras, né, acabam adiantando situações que a gente viveria talvez num futuro, não tão distante, mas viveríamos não agora, que é o caso, né, da massificação da tecnologia. Mas sobre o ensino jurídico, eu tenho muitas ideias, né, pensamentos de como a gente precisa melhorar. Né? Primeiro que eu tenho visto um nivelamento por baixo do ensino jurídico. Infelizmente, essa é uma realidade. Né? Isso não é uma crítica necessariamente ao empresariado, longe disso, mas é inegável, né, que grandes conglomerados, de alguma forma, né, acabam adquirindo muitas faculdades. É normal que haja corte de gastos, a minha vida do empresário é essa administração. Né? Mas sobre o aspecto do direito, o aspecto do ensino jurídico, eu acho que a faculdade de Direito ela deveria a começar também um pouco pela especialização já na graduação. Então eu tenho como primeira ideia para o curso de Direito que a partir do 4º ou 6º período o aluno já começasse a se especializar. Não é crível que diante de tanta informação, o HD da nossa cabeça sempre lotado, né, nós formemos bacharéis em Direito com 20, 30 disciplinas dadas de maneira abstrata, com muito conteúdo, e lançar esse profissional no mercado de trabalho como clínico geral. Veja que esses dias eu estava até conversando com um médico ortopedista e ele me dizia, né, que existem grandes hospitais em grandes centros que a especialidade não é a mão, não é os dedos, é o dedinho. Então existem médicos que são especialistas no dedinho. Então se você tiver um problema no indicador, ele não trata. Então como é que você espera que o acadêmico de direito ele vá saber de direito empresarial, direito penal, direito consumidor, tudo, trabalho, tudo ao mesmo tempo. Então assim, eu tenho uma ideia, né, de que o curso de direito deveria, ao chegar no 6º período, dividiríamos as turmas e cada um seguiria a sua especialidade. Ensino jurídico e até a nossa profissão, né, eu digo de maneira geral o direito, tem passado por grandes crises, sobretudo por conta da superlotação de profissionais. Conversávamos isso antes aqui do início do podcast. Então é um problema gravíssimo, nós temos muitos profissionais, nem todos terão sucesso, nem todos sequer sobreviverão. Né? Há um problema, a pandemia... Há ainda pessoas, Dr. Joyce, que ainda estão protelando compromissos por conta da pandemia, né? E nós já passamos tem gente que está protelando compromissos. E o que nós fizemos aqui ao longo da pandemia? Recomeçamos. E recomeçar é corte, né? O que é recomeçar? O recomeço se dá justamente por conta de um corte. Recomeçar é começar de novo. E nós precisamos começar de novo, tirando o atraso do ensino jurídico. Então há necessidade de filtros, há necessidade de melhor qualificação dos professores. Nós não podemos imaginar que qualquer pessoa seja professor, né? Há necessidade de uma preparação prévia. O professor precisa ser mais preparado que o aluno. Isso é um ponto de partida mínimo, né? E às vezes não é sempre que a gente acaba vendo isso, né? E não só pela qualidade que nós temos dos nossos alunos, e aqui faço um parênteses aonde eu leciono, que a qualidade da Universidade Federal dos alunos é fantástica, é significativa, é fora do normal a qualidade, né? Mas também por conta da evolução. O direito precisa ser transformado. Novas matérias precisam ser inseridas na grade, direito e tecnologia, biomedicina, biotecnologia, bioética, metaverso, direito digital. São tantas as portas a serem abertas e a gente ainda está lá, né? Naquelas antigas matérias, sem divisão. Então, só sobreviverá no mercado de trabalho aquele que possui, que faça algo diferente, que possui essa mentalidade diferente.
O teu escritório, por exemplo, é genial, é fantástico isso que você está fazendo, né? Trazendo essa oportunidade de diálogo com outros atores da sociedade, o meio empresarial, o meio médico, os próprios advogados. Então, eu acho isso aqui e vim com muito gosto por conta disso, desse diálogo. Isso é fazer algo diferente. Só sobrevive quem não se acomoda no mercado de trabalho. E, infelizmente, nós estamos vivendo essa era que é muito triste para todos nós. Queria dizer um detalhe que hoje, por exemplo, ao vir para cá, recebi um convite daqueles que a gente recebe toda semana, de uma faculdade que considero muito abastada aqui financeiramente, no interior aqui de Rondônia, e dizia ela da Semana Jurídica e me fez um convite para palestrar e ponto final. E eu fiquei esperando alguma manifestação sobre como isso se daria. Haverá despesas, reembolso de despesas, pagarão por essa palestra. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mentalidade hoje do direito já é essa. Parte da ideia de que é uma profissão não valorizada, que qualquer um está disponível para dar uma palestra de graça pela comida. Veja que ponto nós estamos chegando. Né? Ficou normal as pessoas, de repente, fazer uma proposta, um convite para o Dr. Diógenes, dar uma determinada palestra, distribuir uma determinada ação de graça. Né? Então, nós nos acostumamos com essa fraqueza. E isso tem uma resposta muito clara, que é a massificação das pessoas que estão no mercado de trabalho. A gente já tem sofrido com a desvalorização dos honorários, né, dos advogados, que também é um reflexo, mas nós temos observado isso, eu acho que até no comércio, né, no mercado do ensino jurídico, houve um maior acesso dos acadêmicos ao ensino com baixo custo, mas às vezes a gente observa que também o padrão de qualidade também não tem, do mesmo jeito que cai o preço, cai a qualidade. Eu acho que, e é isso, como você bem pontuou, é necessário que existam filtros, né? E hoje a gente tem o exame da ordem, que ainda é criticado por alguns, e mesmo com todo o critério e as críticas que se tem ao exame, a gente observa que ainda há profissionais que não estão preparados para o mercado, porque isso é uma crítica que até nós, como instituição, dentro da atividade da OAB, nós buscamos nos aproximar também das universidades, porque por mais que você tenha, às vezes, acadêmicos bem preparados tecnicamente, eles não estão preparados também para o mercado de trabalho. Então, direito digital, como você falou, é uma matéria que ainda a gente não encontra na maior parte das grades das instituições. Temos uma série de matérias que vão surgindo, né? Então, eu penso que essa ideia de se afunilar ainda mais já na universidade é algo que certamente vai dar uma melhor condição para que aquele profissional possa se encaixar no mercado de trabalho. Mas um ponto também que eu acho importante, que eu tenho observado, até recentemente numa palestra em uma das faculdades, eu trouxe, doutor Rogério, como que meu pai, e aí nós estamos aqui numa biblioteca, então, por exemplo, até nós temos lá ao fundo uma coleção do Carvalho Santos, né, que é toda de direito civil, todos os artigos, Código Civil de 1916. Então, meu pai estudou direito civil por Carvalho Santos. Aí eu peguei depois o que eu estudei, uma coleção da Maria Helena Diniz, né? Botei uma foto lá do Silvio Rodrigues, são 7 volumes de direito civil. Meu pai estudou em uma de 37 volumes. Eu estudei já numa de 6. E aí agora a gente já vê as pessoas estudando no manual. E aí agora saiu o resumão, que é aquele folheto que ele é emplastificado e as pessoas leem. E o conhecimento hoje muito voltado à internet. Eu acho interessante que quando, às vezes, eu recebo algumas pessoas aqui no escritório, eles olham a biblioteca, eles falam, nossa, bonito, né? Mas não usa mais nada, né? No passado usava tudo velho. Eu nem discuto. Eu falo, já deu para avaliar o tipo de profissional, ou o que se espera, ou o que venderam para aquela pessoa. E ainda que nós tenhamos hoje algumas editoras que disponibilizam a íntegra do livro, né, de forma digital, mas a grande maioria dos livros ainda a gente só encontra na forma física. O que nós temos é uma infinidade de matérias superficiais. O conhecimento hoje não se tem base, não se constrói o fundamento. Se você sai da rota, né, ali você já não sabe como solucionar o problema, porque você não tem a parte psicológica que levou à construção daquele raciocínio jurídico. Eu vejo isso como algo que certamente acontece também em outras áreas, mas eu vejo isso
com muita intensidade dentro da área jurídica. E você, o doutor, eu vejo você como um grande estudioso, e eu falo isso para até introduzir um assunto que eu tenho aqui, eu sei que já foram 11 ou 12 livros que o doutor escreveu, eu tenho aqui na biblioteca 3, né? 3 livros, e livros que foram teses de doutorado, de mestrado, e eu queria ouvir a sua opinião. Você ainda acha que, de fato, esse é também um retrocesso ou uma evolução à digitalização? Temos livros digitais, mas também temos um acréscimo muito de artigos, né? Questões mais superficiais. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que é um caminho natural, né? Eu acho que, às vezes o pessoal fala, a advocacia evoluiu, não adianta você querer voltar à advocacia tradicional. Eu concordo, eu acho que tem que inovar, e estamos inovando aqui, gravando podcast, enfim. Mas as bases, né? E o conhecimento é uma das bases, para mim, eu acho que essas são perenes, né? Qual a sua visão em relação ao estudo dentro da área jurídica? Eu acho que nada substitui o sentimento de você abrir um livro, cheirar o livro novo, tocar no livro, né? Manusear as páginas. Eu sou muito entusiasta, sempre que posso, compro o livro físico. Mas eu acho que esse realmente é um caminho, né? Uma democratização, acho que mais ajuda do que atrapalha, né? Realmente, nós partimos de uma geração que gostamos ainda do físico, né? Até do processo físico, né? Mas eu acho que esse é um efeito até positivo da democratização. A questão também está na massificação de doutrinadores. Como você citou aí, você estudou pela Maria Helena Diniz, seu pai por um determinado autor. Então, na nossa faculdade, nós tínhamos lá 3 ou 4 coleções de direito civil. Hoje você deve ter 400, né? Para exagerar metaforicamente. Então, tem esse lado. Então, o excesso de conteúdo também é algo prejudicial. Digo isso sempre aos alunos, né? Não adianta você mandar como texto complementar da aula 50 artigos que o aluno não vai ler. Você tem que mandar um e tá bom já, né? Então, nós temos esse problema mesmo, né? Muita informação. Direito é isso. Nós já estudamos o projeto de lei. Então, veja, nós estudamos o projeto de lei, depois sai a notícia do que foi discutido nas respectivas comissões. Depois nós discutimos o que foi aprovado em uma das casas do Congresso Nacional. E a sociedade acha que já está aprovada a lei. Depois nós estudamos a aprovação. Depois nós estudamos os vetos, a sanção. Depois nós estudamos a doutrina que vem disso. Então, a nossa profissão não é fácil mesmo, né? Então, o caminho natural da democratização, da internet, sobretudo, faz com que todo mundo escreva sobre qualquer coisa e emita opinião, mesmo sem especialidade, sobre qualquer coisa. Então, esse é o ponto negativo mesmo, né? Mas eu vejo com bons olhos, né, essa democratização, onde todo mundo pode realmente manifestar o seu pensamento, dar a sua contribuição. E aí eu acho que compete mais ao leitor a boa escolha, a boa referência, né, saber quem de verdade pode contribuir com o seu pensamento, escolher bem os livros que são adquiridos e comprem livros. Né? Eu acho que isso é muito relevante. O resumão você não indica. Não, resumão não indica. Eu acho que essa é uma prática que está longe da realidade. As pessoas se esqueceram da aquisição, do investimento do livro. Hoje tudo está na internet, está tudo no resumo, qualquer tema. Então tá complicada essa situação. E aí você corre o risco de ter uma informação que não é real, uma escrita que não corresponde com aquilo que os tribunais estão em sintonia, uma posição crítica que realmente já está ultrapassada. Né? Então é importante estar atualizado, investir no escritório, na profissão, né? Adquirindo, né, também material sobre isso. Então acho muito legal. Parabéns, né, por essa biblioteca linda que foi construída ao longo de décadas, eu sei disso, e que você deu sequência a esse legado importante do seu pai. Maravilha. E o Dr. Rogério, um fato interessante é que ele é um exímio processualista, reconhecido, faz parte aí do editorial de revistas, né? Já contribui com artigos em várias obras e tem vários livros. Mas toda a sua atuação sempre, até hoje, exceto quando ficou em varas genéricas, sempre foi em vara criminal. Até imagino que seja um anseio seu de um dia poder surgir uma vaga para uma civil, tô certo ou errado? Não, tá certo. O lado bom é que, ao menos na universidade, eu sou professor adjunto de processo. Mas realmente, sabe que Rondônia é um estado, né, embora excepcional, né, que nós amamos, né, que hoje, todo lugar que eu vou, eu só defendo, e é o meu estado, e eu sou rondoniense, né, então eu tenho um amor enorme por aqui. É um tribunal de médio porte, e isso faz com que também a gente tenha poucas varas, né? Então aqui, por exemplo, nós temos 52 municípios, mais 23 comarcas apenas, algumas delas com mais de uma vara. Então a carreira tende a abrir aos poucos. Então o destino me fez, né,
que ficasse ao longo da vida em vários criminais, como estou até hoje, né? E não foi por uma opção, evidentemente, mas, né, a carreira me trouxe dessa forma. Deve ter algum propósito nisso na minha vida, né? Isso faz também com que eu acabe estudando o processo penal, que é algo que também gosto, eu gosto de estudar processo também. Então eu acabo estudando também algo diferente, acaba se complementando de alguma forma. Posso trazer esse feedback também para a minha vida, tenho dado minha contribuição, né? Aqui, um parênteses, a nossa unidade criminal me parece ser, né, exemplo de gestão, de números, de metas, né? Nós estamos sempre estivemos com todas as metas do CNJ batidas com sobra, metas que nós já estamos com 400%, né? Para quem não sabe, o Conselho Nacional de Justiça estabelece algumas metas, e eu acho que isso é um ponto que não se discute lá na nossa unidade, né? O cumprimento das obrigações, né? E eu deixo a casa sempre em ordem, procuro fazer isso. Mas realmente, né, o destino acabou me deixando na vara criminal, e tenho sim, né, vontade, né, de poder, ao menos, encerrar minha carreira numa vara cível, né? E veja, pareço novo, né, mas já tenho lá 20 e poucos anos de contribuição. Se não fosse essa reforma atual, logo, né, já estaria no tempo, não que pediria aposentadoria. Muito cedo, acho que não, vamos trabalhar mais um muito, pouco. já pelo menos o Tem dobro. contribuído muito aí, é uma pessoa importante dentro da prestação judicial aqui na nossa região. E até eu me recordo, falando um pouco desse livro, Dr. Rogério, Constitucionalismo de Transição e Transformação, uma interface com a judicialização e ativismo judicial. Ativismo judicial, que é um assunto que daria uma longa conversa, até chama atenção que o prefácio foi do Lênin Streck, um grande jurista, famoso pelas suas colocações, né? Escreve em vários canais, tem vários livros, e é um assunto atual, né? Mas para a gente não delongar nesse tema, eu queria só fazer um comentário que uma das poucas ações aí, às vezes no plantão, que o doutor se deparou, fora da área criminal, e que ganhou uma grande repercussão aqui, que eu me recordo, foi durante a pandemia, e teve um decreto municipal que flexibilizou as normas em relação ao funcionamento, na verdade, das igrejas. E eu lembro que teve uma repercussão a nível estadual de uma decisão muito bem redigida, que foi até rapidamente já disponibilizada, e que o doutor acredita que a sua obra tem até facilitado o seu aprofundamento sobre isso. E o doutor falou ali sobre a restrição do ativismo, que ele existe, mas que só em casos extremos, né? Se puder, sem adentrar numa matéria específica, claro, mas aonde que vai o limite da jurisdição e até onde deve ir o poder executivo, o legislativo, qual o limite que você entende que o judiciário deve adentrar nessas matérias? Sim, esse é um dos grandes temas do final do século XX, início do século XXI, pós-Constituição 88. É um tema que nunca fica fora de moda, né? É um tema que as pessoas continuam escrevendo, acadêmicos continuam escolhendo ele como tema de dissertação de mestrado, tese de doutorado, relatório de pós-doutorado, pesquisas, livros, etc. Né? Então, inclusive alunos de graduação. E é um tema tormentoso, sobretudo em tempos de pandemia, também nesta quadra da história, né? Nesses últimos anos, a gente tem visto este fenômeno que decorre certamente dos efeitos da Constituição de 88, que acaba atribuindo ao Poder Judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, né, resolver essas questões. O que eu vejo, Dr. Diógenes, é que nós temos, no mínimo, duas espécies de ativismo. O ativismo que decorre, né, da concretização de políticas públicas ou a falta delas, de um lado, e de outro, o ativismo que decorre da omissão legislativa, que são duas situações, né? Então, o judiciário funciona mais ou menos assim. Quanto mais o Poder Executivo se distancia da sua missão na concretização de políticas públicas, há uma tendência de que o judiciário acabe ganhando um determinado espaço. É como se toda vez que o Executivo se afasta da sua missão, entra em cena o chamado ao Poder Judiciário, que no Brasil o judiciário é chamado, não tem atribuição de ofício para início, e uma vez chamado decide porque não pode se omitir, né? Então, quem é contra extremos só teria um caminho judiciário em deferir a petição inicial e rejeitar o pedido, o que não acontece. E de outro lado,
as omissões legislativas. Há temas evidentemente tormentosos que não convém, por uma questão até de política mesmo, política, não política pública, mas política no seu sentido lato mesmo da palavra, né? Não adentrar. Por uma questão de ideologia, por uma questão de opção, por uma questão de dar voto ou não dar voto. Então acaba se omitindo. E aí também o judiciário, nessas circunstâncias, acaba ganhando esse espaço. É um fenômeno natural que é difícil de não acontecer. Então esse fenômeno da judicialização da política e da judicialização de determinadas situações é algo que acontece. O problema está em encontrar realmente os limites para isso, né? E no campo da pandemia, é verdade que acabei me posicionando em determinado sentido, né? No sentido de que, uma vez se o executivo, né, promove os estudos, ouve especialistas, né, tem aí a sua decisão fundamentada, eu acho que a utilização do judiciário seria realmente em última ratio, até porque o juiz não é mais preparado do que o técnico, né, do executivo. E eu acho que isso acontece, e deve ser assim, até para que o executivo, o gestor, possa ser responsabilizado. Porque talvez para ele seja muito cômodo jogar nas costas do Poder Judiciário. O Judiciário já tem umas costas muito fortes. Há determinados temas que são judicializados e fica cômodo para todo mundo. Porque o Judiciário acaba dando a resposta, né? E faz, às vezes, de outras pessoas. No campo da pandemia, isso não poderia acontecer. O gestor precisa ser responsabilizado pelo sim ou pelo não. Então, nesse caso concreto, né, que você fez menção, entendi dessa forma. E realmente, né, há problemas da judicialização excessiva, isso é um fenômeno que não deve acontecer sob pena de violação realmente da clássica teoria da separação dos poderes, e a gente precisa encontrar um meio termo para isso. Eu acho que isso é importante, encontrar realmente o meio, a virtude está no meio termo. A virtude está no meio, verdade. E é até interessante porque só o gestor que tem capacidade de aferir se ele está preparado, se ele tem nessa questão sanitária, então, se ele teria instrumentos para suportar um eventual aumento de demanda ou não, atender, ou se ele fez as políticas públicas necessárias para conter a disseminação dentro daquele contexto. Então, foi exortada essa decisão por vários canais de comunicação, particularmente acho que foi acertado e demonstrou esse equilíbrio. Até um fato que chamou, já no início da pandemia, eu me lembro que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele ditou, acho que a Resolução 2 de 2020, onde recomendava que o Ministério Público dos Estados não adentrassem na análise técnica e nos atos do gestor, justamente por conta desse motivo, porque só o gestor sabe, ali já era um campo, era um pântano, ele não sabia por onde nós trilharíamos naquele contexto. Então, eu acho que até me chamou a atenção alguns pontos da sua obra que você destaca justamente isso. Por nós sermos um país de desenvolvimento, é admissível, em casos excepcionais, né, que haja essa interferência, mas sempre com uma análise muito cautelosa dentro dos princípios constitucionais, enfim. Então, uma excelente obra, recomendo aí aos colegas. Temos também aqui uma outra obra, Segurança Jurídica nos Contratos de Plano de Saúde, que é uma matéria também que está ligada à nossa atuação aqui, também escrito pela doutora Carolina Ribeiro Garcia Montai de Lima, sua esposa, uma obra feita em conjunto, também excelente tema. Também mais um livro do Código de Processo Civil com a sua contribuição, também uma obra com grandes autores. Então eu sempre digo que é um orgulho para nós de Rondônia, porque apesar de ser originário lá de Palmital, crescido em Assis, mas uma carreira que tem sido construída dentro da magistratura aqui em Rondônia, então muito nos orgulha. Eu sempre gosto de perguntar também algumas dicas de literatura. Eu sei que o doutor lê bastante, e aí eu andei ali analisando, futricando, como dizem, né, o seu Facebook, e me chamou a atenção uma publicação em que você fazia um comentário sobre o Arnaldo Jabor, que é um ator que você gosta, me recordo até ter uma foto, você com várias obras dele. Você tem um... Aliás, já recomendando, eu recomendo todas. Eu tenho todas. Eu tenho absolutamente todas as obras, que é realmente um escritor, um poeta que deixa muita saudade. Né? E tem uma frase dele que você trouxe aqui, que eu acho que também tem um link aqui com o nosso tema também, que ele falava o seguinte: você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que o tempo para ser feliz é curto e cada instante vai embora e não volta mais. E aí você comentou: o tempo se foi,
mas a tua obra ficou, né? E quando a gente fala exatamente de trabalho, de propósito, de carreira, é a construção da obra, né, de cada um. E para aqueles que nos ouvem, que estão construindo a sua obra, né, você tem alguma dica, alguma mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? O que que elas devem, qual deve ser o norte para a construção da obra delas? Bom, primeiro que já que você falou sobre a obra, eu queria deixar a dica Da obra. da obra. Tem um livro que eu adoro, que é curtinho, mas é excepcional, é Qual a Tua Obra, que é do Mário Sérgio Cortella, né? Sim. Então eu também tenho quase todos os livros dele, que também acho fantástico, né? Então queria também deixar, né? Ultimamente, tô lendo também um livro do William Douglas, que eu acho muito legal, que é Formigas. Formigas. É curtinho, serve até para público também juvenil, né? Que conta a extraordinária vida das formigas, né? Por que elas têm tanto sucesso, sobreviveram a tantos desastres, né? Por que elas sobrevivem em tempos tão difíceis no inverno? Por que economizam? Por que vivem em conjunto? Porque não há hierarquia? Porque guardam alimento? Então eu acho assim fantástico, né? Chama Formigas, assim, acho fantástico, né? E eu acho assim, Dr. Diógenes, eu acho que nós, nessa vida, nós devemos primeiro ser para depois aparecer, né? Então, você precisa ser reconhecido nessa vida não pelo cargo que você tem, né? Mas pela pessoa que você é. Então, eu acho que há espaço nessa vida para crescimento para qualquer pessoa. É preciso uma filosofia de vida. Eu tenho uma filosofia de vida, né? Que eu sempre digo aos meus alunos, que nessa vida você precisa ser honesto, humano, ético e perseverante. Então eu acho que essas 4 características compõem uma junção de viver bem, né? Então eu acho que assim, você precisa mesmo ter essa humanidade, né, na vida, você precisa ter empatia, né? Se colocar sempre no lugar do outro, né? Então eu acho que essa humanidade de se colocar no sofrimento alheio, eu acho que isso é fundamental na nossa profissão, na profissão do advogado, na profissão do juiz, na profissão do professor, né? Então eu acho que isso é importante. Ao longo da carreira, né, você precisa ter essa ética de convivência. Nós somos muitos no direito, né? Então basta um detalhe, um deslize para tudo cair por terra. Você tem uma vida, uma construção profissional de 30 anos. Mas hoje, na era digital, uma bobeada numa publicação, numa opinião, numa brincadeira, num grupo de família, tudo cai por terra na sua vida, né? E nós passaremos nessa vida por tormentos. Todos nós carregamos as nossas cruzes. Isso é verdade, né? Todos nós temos chagas abertas nessa vida. Isso é um ponto fundamental. E você precisa ser perseverante, porque tudo vai passar nessa vida. A alegria, o sucesso, o dinheiro, vai passar. Mas também as dores, as aflições, as insatisfações também vão passar. Então eu acho que você precisa encontrar esse meio termo na vida, né? É difícil pro ator. Veja que eu não uso operador do direito. E eu não uso operador do direito justamente porque eu acho que o direito não é máquina, né? Nós não operamos sistemas. O direito é humano, é humanidade, né? Então eu acho que a gente precisa viver dessa forma, encontrar o nosso caminho. E o dia que a gente partir dessa aqui, a gente olhar para trás, né, e falar, olha, eu deixei realmente uma boa contribuição. O que eu contribuí? Quando eu dar o último suspiro, qual o legado? Já que o tema aqui hoje é legado. O que eu deixei? Foi só dinheiro? Isso não é importante. Isso vai acabar, né? Mas se eu pude deixar algo nessa vida, é porque eu cumpri a minha missão. Então é assim que eu vejo. É um propósito. Eu sempre trago assim isso muito vivo dentro de mim, falando, eu não quero fazer algo, eu não quero ser notado, mas eu quero fazer algo notável, deixar algo que possa impactar ou na comunidade do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Quando a gente tem uma missão de se doar, de contribuir de alguma forma, para mim isso é algo que me move, todas as ações que a gente se envolve. E eu também trago... E aí você vai vendo como isso vai se alinhando na construção de um propósito a partir das dificuldades. A vida vai nos moldando. E conforme a gente tem experiências, e às vezes as mais amargas, as mais difíceis, vai também dando sentido,
para aquilo que a gente quer perseguir e evitar que aconteça, seja injustiça, seja alguma dificuldade de quem teve uma trajetória difícil, quer combater aquele sistema social, né, que conduziu na vida pretérita. Então, eu até falo muito para cada dificuldade que eu passo, eu falo, eu venci e não vai ser para ser mais um. Então, tudo isso para mim é uma construção, é um fortalecimento, é uma preparação para que eu possa ajudar outras pessoas ou mudar o sistema, né? Enfim. Então, é muito bom quando a gente consegue alinhar esse propósito com a nossa atuação no dia a dia. E eu vejo também que o doutor acompanha muito, acho que talvez até pela vara que o doutor atuava lá em Ouro Preto, né? E já nas redes sociais eu acompanhei várias situações já na sua judicância, em ações sociais. Eu me recordo de ações com o bombeiro, com crianças, né? Isso é importante, eu vejo como isso reflete quando nós temos um juiz que ele participa, ainda mais cidades do interior, do estado do norte, como é Rondônia, quando o juiz ele se dispõe a não só ficar no seu gabinete, mas ele também participar da vida em sociedade. Isso não há uma vedação. Às vezes as pessoas pensam que o juiz, justamente para que ele tenha imparcialidade, ele não pode se envolver, mas pelo contrário, eu acho que ele está ali, né, para auxiliar na transformação daquela comunidade. E o dia a dia, quando ele coloca as partes de cada lado, é justamente para buscar uma pacificação social. E quando o magistrado está ali vendo qual a origem dos problemas, eu acho muito bonito quando ele se envolve, seja com projetos sociais, até se valendo, às vezes, de recursos que o judiciário consegue angariar, de penalidades aplicadas, né? É algo que eu via muito presente lá. Há uma orientação do Tribunal de Justiça, você vê que é uma postura, o Tribunal de Justiça tem iniciativas de ribeirinhos, né? Enfim, você acha que isso está mais ligado à atividade do juiz também? Tem juiz que tem essa vocação, está mais ligado ao seu propósito? Como você enxerga essa atuação? Sim, eu acho isso importante, mas isso o tribunal tem muitos projetos muito relevantes, né, de dimensões lato, inclusive, premiados no Conselho Nacional de Justiça, mas isso também vai um pouco da individualidade de cada um, né? Aí sim eu acho que, né, de onde nós viemos faz um pouco a diferença, né? Então, assim, realmente já tive muitos projetos ao longo da minha vida, continuo tendo, né, participo ainda, e projetos do Bombeiro Mirim, né, projetos do Primeiro Karatê, projetos da PAI, enfim, são dezenas, né? Sabe que o que uma mão faz, a outra não precisa mostrar. Mas realmente nós atuamos com muito afinco. A pandemia dificultou, né? Passamos 3 anos em pandemia, então tivemos uma dificuldade. Vamos retomar esse projeto da escola que eu estou dizendo para você, conversamos no começo, né? Que eu pretendo reiniciar essa minha ideia de levar esse diálogo ao estudantinho carente, para dizer para ele que pode ser juiz mesmo sendo pobre, que pode ser professor mesmo ter vindo da miséria, da pobreza, né? Então acho que isso, ao invés desse menino olhar o crime organizado, ele pode olhar o outro lado, o lado do bem, né? Então esse eu acho que é um projeto bacana de se levar, né? Talvez não precise levar esse projeto numa escola particular, mas esse projeto é necessário que seja... Igual como a OAB vai à escola, eu sei que a OAB tem um projeto, que é necessário você levar esse projeto para mostrar para essa criança que ele tem um caminho, que ele pode chegar lá também, né? Mas tem tantos outros, assim, e respondendo, né, o que você colocou, eu acho que realmente vai um pouco de querer fazer algo além. Eu sempre falo isso também em reuniões de trabalho, certamente você deve falar, porque no serviço público há uma tendência também de uma certa acomodação. Isso é não para todos, evidente, mas há uma estabilização. Então, há quem não queira fazer além daquilo que consta no regimento exato do que ele tem que fazer. E eu acho que o bom profissional está muito longe disso. Você precisa entregar mais, né? Não é que quem não faz, não tem essa iniciativa, esteja sendo negligente ou não esteja cumprindo sua função. Entendi bem. Mas quando tem essa iniciativa, né, ganha a comunidade, ganha a magistratura, porque na UTS a gente vê até
como a gente consegue elevar o conceito também dentro da OAB, quando a instituição vai com os advogados, realiza ações sociais. Nós recebemos essa semana, ontem, inclusive, turmas de um colégio público, recebemos mês passado também de outro colégio, para falar sobre advocacia, para falar sobre direitos fundamentais, para apresentar a estrutura da ordem e explicar o que serve. E nós procuramos nesses eventos justamente também inspirar, contar histórias. Me recordo, ontem um dos advogados da diretoria estudou no colégio público dos alunos que estavam lá. Então você vê que quando há esse compartilhamento, as pessoas, nossa, ele estudou lá na mesma escola que nós, né? Um outro colega contou também da outra escola, também tinha estudado, um outro advogado, que era presidente de uma das nossas comissões, e ele falou como foi a trajetória dele da faculdade. Ele trabalhou como servente no hospital, que hoje é o Euro, né? Ele trabalhou como servente lá, e de repente deu uma chave para que ele começasse a fazer o curso. Aí ele começou a fazer o curso de Direito, passou na Unir, se formou e ele chegou a ser o diretor do hospital, já como advogado Isso é e tal. fantástico, né? Isso, e a gente vê como as pessoas se inspiram, se identificam com a história. E eu fiz questão de trazer essa iniciativa, que eu já acompanhava lá, porque justamente por ser algo que, como você disse, que depende da iniciativa, às vezes da pessoa também, é bom que inspire outras pessoas também. E a universidade faz muito isso, né? Sim. Então, assim, projetos de extensão, a gente tem a oportunidade também, fazendo aqui justiça à universidade, né? De levar também essa missão à universidade aqui, principalmente o campus de Cacoal. Tem até um programa na rádio para levar as iniciativas, para compartilhar os projetos de extensão, né? Na rádio comunitária. Então, assim, chamo também a sociedade, né? Para que conheça também os projetos da Unir de Cacoal, né? Estamos estruturando cada vez mais, tentando deixar o curso cada vez melhor para a sociedade. Aliás, por falar nisso, né, Cacoal tem sido um polo de estudo, né? Nós temos agora a pós-graduação da Escola da Magistratura, né, que houve uma transferência de Ji-Paraná para Cacoal nos últimos anos, né? E que isso Cacoal ganha. Cacoal é excelente. Iniciamos agora na Universidade Federal a nossa pós-graduação em Direito Processual, né? Que apenas por também coincidência da vida eu que coordeno, mas isso é provisório, né? Então, também Cacoal tem se tornado assim, né, vibrante na área do direito processual. A nossa comunidade jurídica aqui é muito grande, então eu acho que é um polo, certamente. As cidades circunvizinhas que vêm para os cursos. O próprio Dr. Rogério Montaio ministrou vários cursos lá na subseção de processo civil e tivemos a participação de advogados de Pimenta Bueno, Espigão, Rolim de Moura, Presidente Médici, veio um carro inteiro. Então é um polo e certamente nós estamos ganhando também com a pós da Unir, que é uma pós que já está em andamento, né? Sim. O professor também coordena, e a da Ameron também, da Emeron, que também está tramitando. Queria trazer só um outro fato, a gente está caminhando aí, nosso tempo já está próximo do fim, mas trazer um fato também interessante, que eu também agora virei um grande adepto da atividade esportiva, que é a corrida. O Dr. Rogério é maratonista, ele participou de várias maratonas, eu ainda estou na meia maratona, ensaiando para alcançá-lo, né? Mas é uma experiência que eu acho que nos ajuda até. A nossa profissão é estressante, a gente tem que lidar com uma série de situações. Você ouve diariamente relatos de situações extremas que devem ter um consumo de energia, né, violento, e às vezes a gente tem que extravasar, e a corrida, pelo menos para mim, me ajuda muito nessa parte. De onde surgiu quantos anos nessa vida de corredor também? Eu adoro esporte, né? Não só corrida, mas na corrida já estou há algum tempo, acho que uns 15 anos, mais ou menos, né? Eu também, né, concordo contigo. Eu acho que a corrida é um esporte muito completo, super democrático, só precisa de um tênis. Às vezes tem gente que corre até descalço, né, que prefere, é uma moda também de correr, né, descalço. Todo mundo pode praticar, não precisa pagar academia, o ar livre, né, está à disposição das pessoas. E eu também gosto pela corrida. Eu acho que a idade vai passando e você vai modificando os seus gostos, né? Quando eu era mais jovem, né? Jogava futebol, né? Passei uma vida toda jogando futebol, quase fui profissional. Eu ouvi falar que você tinha um apelido, hein? Fiquei sabendo em Assis tinha, agora. Não sei. Mini craque. Não sabia, não sabia. Mas não devia ser, E aí, depois karatê, agora mais recentemente tênis. Karatê, verdade. Karatê, faixa preta. É faixa preta? Sim,
Fiz, né? Segundo Dan, inclusive. Segundo Ó, Dan, segundo Dan, mas já há muito tempo já, né? E agora corrida. Então tenho me dedicado aí a provas, até de longa distância, né? Então me encontrei na corrida e eu acho que realmente cuida da saúde, né? É um esporte que você ativa bem os pulmões, né? Assim, acho que é importante, né? Tempos de pandemia ajudou muito, né? Eu não peguei Covid, né? Então eu também Sim. atribuo isso muito na pandemia a essa questão, né? Não peguei Covid no momento mais crítico, né? Atribuo isso a certamente o fato de estar bem preparado, relativamente bem preparado, né? Fisicamente com relação a esportes, né? De explosão, que é a corrida e tudo mais. Então acho que isso me ajudou bastante. Já participei de algumas provas, né? Achei bacana. Sim. Eu vejo você com uma atividade bem intensa. Você é um pai, pelo que a gente observa, um pai bem presente, né? Tem o Rogerinho, que é um menino lindo aí, sensacional, tá sempre com a família, é professor, magistrado, e a gente sabe que deve ter uma rotina de estudo intensa, né? Qual a dica que você dá? É disciplina, rotina, ou já... Eu acho que é a organização, né? Eu me organizo muito, assim. Domingo eu já fico pensando, né? Já tenho um roteiro, né? A verdade é que quando você se organiza bem, tudo passa a ser automático. Então você não precisa ficar se organizando toda semana para as coisas, né? Também você não pode assumir tantos compromissos que chegar no seu limite que você acaba fazendo mal às coisas. Eu até brincava, né? Como é que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Como é que você dá conta? Você tem algum segredo? Aí eu brincava, né? Falava, eu tenho um segredo, sabe? Eu consigo fazer tudo, mas tudo mal feito, tá? Não, e não é verdade, né? Mas você precisa se organizar, né? E assim, há espaço, né? Então, assim, são perfis. Tem gente que demora mais, precisa de mais tempo para fazer determinadas tarefas. Eu sou mais elétrico, acho que sou ariano, né? O ariano, né? Tem um pouco dessa eletricidade, né? Então, eu acabei me adaptando a isso. Quando eu viajo, momentos de férias, eu sinto falta dessa rotina elétrica do dia a dia. Mas morar no interior facilita, tá, doutor Joy? Então, Cacoal, adorei Cacoal, cidade, vou fazer 3 anos aqui, né? Tudo é perto, então facilita. O expediente do fórum agora também acabou facilitando muito, porque não preciso mais retornar à tarde, então posso dar aula à tarde, posso dar aula à noite. Então, eu acabo conciliando bem essas tarefas, mas não posso assumir, mas ao longo desses últimos anos, eu tenho rejeitado muita coisa, né? Então, assim, tenho declinado para sobrar tempo para outras prioridades, porque se você assumir, isso serve para você também. Você é presidente da ordem, você também pratica esportes, você também, né, tem o seu escritório para administrar, você, né, está sempre em eventos, representa a sua classe. Então a gente também precisa pensar, daqui a pouco estamos assumindo mais compromissos do que a gente... E aí cai na piada, faz tudo, mas faz tudo mal feito. E aí eu tenho que ter o segredo que demora, a gente aprendeu a falar não, né? Então às vezes a dificuldade, a gente quer sempre estar disponível, ajudar, contribuir. Eu não sei falar Mas não é e um não sei desafio. cobrar, acho que por isso que eu saí da advocacia. Não, maravilha, doutor. Eu queria agradecer mais uma vez, acho que foi um bate-papo muito agradável. Eu acho que podemos auxiliar aí vários colegas, conhecer um pouquinho também da sua história, que é uma história inspiradora para todos da comunidade jurídica, e também eu tenho certeza que vários o observam e o admiram. Então eu queria deixar os nossos microfones aí abertos para suas considerações finais. Só agradecer mesmo, né, a possibilidade de dividir essa experiência, né, participar de um podcast, é algo muito legal. O podcast, aliás, é muito democrático, é muito moderno, né, leva essa missão, leva conhecimento, leva ponto de vista, né, as pessoas utilizam o podcast quando estão em momentos não necessariamente do trabalho, tem utilizado o podcast com essa ferramenta, está praticando exercício físico, está correndo, está ouvindo podcast, está no trânsito em cidades maiores, porque isso aqui vai para o mundo inteiro, o que nós estamos falando aqui. Então, acho que é muito legal poder participar disso, né? Agradecer mesmo essa experiência, parabenizar, né, o teu escritório, a N Podcast, por essa iniciativa que é inovadora, certamente, né, esse diálogo que você faz com empresários, com profissionais liberais, né, com os teus clientes, com os seus sócios, colaboradores, com a sociedade de Cacoal, com os advogados que você atualmente está nessa difícil missão, responsável, difícil, né, acolhedora, mas certamente abdicando de muita coisa para estar nessa missão. Divide também esse podcast. E de outro lado, né,
dizer que nessa vida é isso mesmo, nós precisamos dessas missões, né? Um dos grandes desafios dessa vida é crescer para baixo. Eu acho que eu levo esse lema. Às vezes a gente não se dá conta de que nessa vida nós precisamos crescer, mas também para baixo, que é nos colocarmos lá embaixo, em atividades de piso, atividades diferentes do que aquela que nós somos acostumados, nos desafiarmos nessa vida, estarmos dispostos para coisas novas, né, e preparados para quando vir a crise, estarmos minimamente, né, preparados para a resolução. Veja o exemplo do circo que nós tivemos aqui em Cacoal. Eu dei esse exemplo esse dia para os alunos. Por que eu digo circo? Veja o momento de crise, 3 anos de pandemia. A atividade circense era algo que já estava caindo, a gente já não vê mais circos espalhados pelo Brasil. Imagina a dificuldade desse pessoal na pandemia, a dificuldade de se reinventar, de espetáculos online, de poder, o patrocínio, a vida dos artistas, como é que isso foi administrado? E eles estiveram aqui em Cacoal, você foi, eu fui, a sociedade inteira de Cacoal foi, um espetáculo brilhante, né? Eles se reinventaram, aguentaram firme esse momento, e esse é um exemplo para nós, Sim. que numa atividade que era estritamente popular, que dependia do público, eles sobreviveram. Por que nós, no direito, não podemos também, né, ter essa mudança de cenário na nossa vida? Procurar fazer coisa diferente. O mundo está preparado, esperando o sucesso daqueles que fazem algo diferente. Nessa vida, a gente vai sobreviver fazendo algo diferente. Se reinventando. Se reinventando. Acho que é assim. Maravilha. Convido você, queria mais uma vez agradecer. É isso, a N Podcast busca trazer conhecimentos assim de pessoas que têm não só conhecimento técnico, mas experiência de vida que eu tenho certeza que vai auxiliar aí também na sua trajetória. Então acompanhe pelo nosso Spotify, pelo canal no YouTube. Em breve teremos mais um podcast com muito conhecimento na área do direito, na área de saúde, na área empresarial. Muito obrigado e até o próximo AN Podcast.